povo! Bem-vindos a mais uma aula de História e aulinhas especiais que nós teremos. Semana do Conhecimento. Seja muito bem-vindo para embarcar nessa aventura de mão na massa. Sim, você terá que trabalhar também, não é só ficar me assistindo, respondendo tarefinhas. Teremos tarefas práticas. Então, hoje, cola nessa aula, presta bastante atenção, nós preparamos um material muito bom para você rever alguns conteúdos que nós já estudamos. E aquele conteúdo que sim, você queria muito rever, você pediu. Qual é? Hoje nós vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Este é o nosso objetivo para a nossa aula de hoje, nessa Semana do Conhecimento. Acompanha aí, ó. Nós vamos relembrar características, como foi o início da Segunda Guerra Mundial e ainda nós vamos conhecer um pouco melhor o Museu do Expedicionário, um museu em Curitiba, capital do Paraná, dedicado à memória, à participação dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Sim, aquele assunto então que você gosta de falar, perguntar, estudar ele, esse é o tema para você botar a mão na massa. Bora começar a entender melhor isso aí, como vai funcionar a tarefa que você vai ter que fazer junto ao seu professor. Mas calma, isso eu explico mais pra frente. Pra gente começar a nossa aula, dê uma olhada nessa imagem enchendo sua tela aí, essa foto bem bonita tirada. Essa foto é do Museu do Expedicionário, em Curitiba. Você tem até o título na fachada do museu, a Casa do Expedicionário. À sua frente, em primeiro plano, tem um obus. Parece um canhão, um obus. E você tem, sobre o museu, um conjunto de estátuas em referência à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Você costuma visitar museus? Você tem esse hábito? Na sua cidade, na sua região, tem muitos museus? Você costuma fazer essas visitas, levar a família junto? Você conhece onde estão os museus da sua cidade, da sua região? Programa muito importante para você, sua família. Vá visitar os museus, vá conhecer um pouco melhor a história, a cultura, as artes da sua região. É a sua história, afinal de contas. E este museu, como eu te falei, o Museu do Expedicionário em Curitiba. Você que mora em Curitiba, região metropolitana, é o local para você visitar. O Museu do Expedicionário, ele tem como missão primeira preservar a memória dos pracinhas. Pracinha, esse soldado brasileiro que foi lutar na Segunda Guerra Mundial. É a missão principal, preservar essa memória da participação brasileira. O acervo do museu, ele era no início formado por doações dos próprios soldados, mas hoje em dia, com o aumento então da visibilidade do museu, ele conta com cerca de 25 mil itens, esse museu. E esses itens incluem armas, munições, equipamentos, documentos, publicações e fotos que vão retratar essa participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, Museu do Expedicionário. Expedicionário, esse soldado da Força Expedicionária Brasileira que foi lutar na Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente começar um quiz, para você se aquecer legal. Quando nos referimos à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, é muito recorrente o termo pracinha. O que significa pracinha?
pracinha. O que se refere a isso? É aquele local central de uma cidadezinha do interior? Sim, na cidadezinha do interior temos uma pracinha, mas não no sentido de Segunda Guerra Mundial, por favor. Então, obviamente, pracinha é o soldado brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial. Para a gente continuar, vamos relembrar com você um pouquinho do início da Segunda Guerra Mundial. Afinal, esse é o tema principal aí dessa aula e do que você vai precisar fazer o seu trabalho. Então, lembra do início da Segunda Guerra Mundial? Antes da guerra, nós temos a formação do grupo chamado Eixo. Lembra disso, né? Então tá aqui na tela para você. Esse grupo de países formado por Alemanha, governada por Adolf Hitler, pelo Japão, do imperador Hirohito, e a Itália, do Benito Mussolini. Então os três governos tinham em comum, em primeiro ponto, a luta contra o comunismo. Ainda tinham em comum essa tendência expansionista, então, de aumentar territórios. Então, devido a interesses comuns, a formação do grupo Eixo. Alemanha, Itália, Japão, não esquece, antes da guerra. Então, você tem uma coalizão de forças aí dentro desse grupo. Continuando, os objetivos, então, como a gente falou, evitar o crescimento do comunismo, expansão territorial. 1º de setembro de 39, data super importante. É a data que oficialmente nós temos como início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha invadiu a Polônia. Você vai lembrar que dias antes, a Alemanha tinha celebrado um pacto de não agressão com a União Soviética. Então, Hitler e o Stalin fizeram um pacto de não agressão, e aí a Alemanha tirou do caminho um forte adversário, a União Soviética, e logo então atacou a Polônia. Início da guerra, 1º de setembro de 39, você já anotou isso em outras aulas. Continuando, entre abril e junho de 1940, na continuação então das batalhas, a Alemanha invadiu e dominou muitos países, muitos territórios na Europa. Então, rapidamente, entre abril e junho de 40, muitos territórios da Europa tomados pela Alemanha nazista. Qual a tática que a Alemanha usou para conseguir tantos territórios assim? Blitzkrieg, guerra relâmpago. Eu coloquei isso para você facilitar aqui, ó, guerra relâmpago. Lembra? Uso da aviação militar, depois o uso dos blindados e depois a infantaria para tomar o território. Lembrou? Boa, se não lembra, volta naquelas aulas, vai pesquisar, é bem importante. Ao longo de 1941, tropas italianas e tropas alemãs ainda dominaram o norte da África. Então você tem a Europa, basicamente, tomada por forças do eixo, o norte da África tomado por forças do eixo. 22 de junho de 41, outra data importante, a Alemanha iniciou a Operação Barbarossa, que foi o ataque alemão à União Soviética. Um ataque de surpresa, descumprindo o pacto de não agressão. Então, operação de surpresa. A Alemanha colocou na guerra, como sua inimiga, a União Soviética. E ainda, outra data importante, 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí, pertencente aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que também não estava na guerra, entrou agora contra o eixo. Então, a Alemanha atacou a União Soviética, o Japão atacou os Estados Unidos. E aí, com a entrada desses países, definitivamente, você tem o grupo dos chamados países aliados. Uma aliança de países para lutar contra o eixo. Legal até aí? Então, você entendeu o iniciozinho de Segunda Guerra Mundial. Então, vamos conhecer agora um pouco melhor, num videozinho que eu preparei para você, o que é o Museu do Expedicionário, e vamos falar sobre o Brasil nessa guerra. Então, você já tem o início da guerra e como o Brasil entra nessa guerra. Acompanhe esse vídeo aí junto comigo. E aí, povo? Olha onde eu vim parar! Eu estou no Museu do Expedicionário aqui em Curitiba, na Praça do Expedicionário, que fica localizado no bairro Alto da 15, aqui, bem próximo do centro da capital do Paraná, aqui em Curitiba. Na sua cidade,
provavelmente existem pontos históricos ligados à importância da sua cidade, do Paraná, até mesmo do Brasil, do mundo. É importante, visite esses lugares, conheça esses lugares. A nossa história, ela acontece muito por essa história, por esses lugares que contam a nossa história. Conheça, você vai mergulhar na história, você vai ter um conhecimento muito melhor e você vai ter um conhecimento da sua cidade, da sua realidade. Legal? Então, você que não é de Curitiba, não é da região metropolitana, ainda não visitou Curitiba, sempre que você vier para cá visitar um parente, um amigo, um tio, uma avó, fale com eles. Venha aqui para o centro de Curitiba, venha para o Museu do Expedicionário. Ah, professor, o que tem aí? Eu te contei. Aqui é o museu sede que conta a história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, você que gosta desse conteúdo histórico ligado à guerra, você que gosta desse conteúdo de guerra, você que gosta dos jogos de guerra, quer entender melhor a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Esse é o lugar. Então, sempre que estiver em Curitiba, Museu do Expedicionário é aquela dica, você vai gostar muito. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse museu para você entender melhor e sobre este lugar. Aliás, você percebeu? E sempre que você pode procurar na internet depois, você vai ver sobre este lugar, sobre essa praça que abriga o Museu do Expedicionário. A Praça do Expedicionário conta sobre este Brasil na Segunda Guerra Mundial. Você tem atrás de mim os elementos das 3 Forças Armadas do Brasil. Você tem em destaque, é impossível esconder, um avião Thunderbolt P-47 atrás de mim, usado pelos pilotos aéreos do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na Força Expedicionária Brasileira. Você tem ainda atrás um veículo de combate blindado, usado pelo Brasil na guerra. E ainda, você tem mais ao fundo um torpedo usado pelos navios de guerra do Brasil. Então, Marinha, Exército e Aeronáutica representados aqui na Praça do Expedicionário. Então, antes de entrar no museu, você já tem um cenário muito bom, um cenário onde você vai aprender sobre a guerra já na praça. Ainda a praça conta com outros elementos, conta com um obus, que foi capturado das tropas alemãs pelo exército brasileiro, foi trazido para a praça. Conta com os monumentos que homenageiam os brasileiros que lutaram na guerra e os brasileiros que vieram a morrer nessa guerra. Conhece bastante sobre guerra? Você já estudou bastante, a gente já falou sobre isso em outras aulas, eu estava falando agora há pouco com vocês sobre isso. Então, aqui é para a gente entrar mais nesse universo da Segunda Guerra Mundial. Lembra como tudo começou para o Brasil? Depois da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, lá em 7 de dezembro de 1941, quando tropas japonesas atacaram Pearl Harbor, a base militar no Havaí, houve uma pressão para que outros países da América também entrassem na guerra. Problema, tá lembrado quem governava o Brasil? Getúlio Vargas. E o governo do Getúlio Vargas, naquela linha do Estado Novo, era um governo muito parecido com os governos totalitários da Europa. Então esse era um problema para o Brasil. E lembra a posição inicial de neutralidade do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Essa posição de neutralidade. O Getúlio Vargas usou essa estratégia. Tentar então que o Brasil se aproveitasse da guerra para tecnologias de ambos os lados, financiamento de ambos os lados. Até que, em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo. E o Brasil ficou ao lado dos aliados. Lembrou dessa história? Então, bora conversar mais sobre isso. Então, como o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial? A Força Expedicionária Brasileira, criada no início de 1943, tinha essa missão, então, de lutar na guerra representando o Brasil. Foram acordados com os Estados Unidos, inicialmente, que seriam 100 mil soldados brasileiros durante a guerra. Foram enviados, efetivamente, para o teatro de operações, para o fronte de guerra, para o local das batalhas na Europa, cerca de 25.700 brasileiros.
que saíram do Brasil, a primeira missão saiu do Brasil no meio de 1944, em junho de 1944. Você que já estudou sobre a guerra reparou que é no último ano da guerra. Então, faltando aí cerca de um ano para a guerra acabar, que soldados brasileiros efetivamente embarcaram para as operações. Onde esses brasileiros foram lutar? Em companhia, em apoio ao exército dos Estados Unidos, foi escolhido para as tropas brasileiras a Itália. Então os soldados brasileiros foram lutar na Itália. Com qual missão? Vencer a barreira dos Montes Apeninos, atacar o exército alemão que estava ocupando a Itália até então, lembra? Benito Mussolini saiu do poder, a Alemanha ocupou a Itália. E a missão do Brasil, junto com o exército dos Estados Unidos, era exatamente tirar essa ocupação alemã da Itália e garantir uma frente pelo sul que também atacasse o exército alemão. Lembra? União Soviética já atacava a Alemanha pelo leste e pelo oeste depois houve o ataque da Normandia. Então você lembra todos esses ataques acontecendo aí ao mesmo tempo cercando a Alemanha na reta final da guerra. Participação brasileira. O Brasil lutou em 20 batalhas e não houve uma derrota brasileira para tropas alemãs na guerra. Então, os soldados brasileiros ajudaram a capturar milhares de soldados alemães, milhares de equipamentos alemães. No total, o Brasil teve cerca aí de 450 baixas durante a guerra. Desses brasileiros que morreram nas operações, 28 eram paranaenses. O Museu do Expedicionário, inclusive, faz uma referência sobre esses 28 paranaenses. Tem os nomes deles, as fotografias deles. Muito legal de você visitar e conhecer. Brasileiros que morreram lutando na Segunda Guerra Mundial, paranaenses. Lembrando, Brasil, um país majoritariamente rural aí na década de 40. Então você tem uma população muito rural do Brasil à época. A maior parcela da população morava na área rural. A menor parcela era a população urbana. Então você tem brasileiros acostumados à lida rural que tiveram que servir na guerra. Então houve todo um treinamento. O brasileiro já não acostumado à guerra teve que se preparar para essa guerra. Lembra? Qual é o nome dos soldados brasileiros, a designação que se dá a eles? Pracinhas, esses soldados que lutaram na guerra. Porque vem da expressão de sentar praça. Não eram soldados, mas se alistaram para lutar na guerra, foram convocados para lutar, então eram soldados para essa guerra, chamados de pracinhas, os membros da Força Expedicionária Brasileira. Lembra ainda do slogan? A cobra vai fumar. Porque o Brasil lutou na guerra e esse então passou a ser o símbolo do exército brasileiro, a cobra vai fumar. Referência àquela piadinha. Mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que um brasileiro lutar na guerra. E o Brasil lutou na guerra. Venha conhecer o Museu do Expedicionário para entender melhor essa história. Valeu, povo! Depois de assistir esse vídeo, já que falamos de o Brasil participando da Segunda Guerra Mundial, tem uma tarefinha para você fazer e ainda relembrando aulas que já tivemos disso. Lembra então? Eu falei no vídeo, o Brasil era governado por Getúlio Vargas. Então, qual foi a posição inicial do Brasil quando a guerra começou? Que posição o Brasil tomou? E ainda, por que o Brasil tomou essa posição inicial aí? Responde!
Qual foi a posição? Neutralidade, não apoiar nenhum dos lados, nem aliados, nem eixos. Por que tomou essa posição? Lembra da ideia do nacional desenvolvimentismo do Getúlio Vargas? Então, desenvolver o Brasil, criar uma infraestrutura. Qual foi a estratégia, então? A neutralidade é exatamente para tentar conseguir recursos, materiais tecnológicos de ambos os lados para desenvolver essa indústria brasileira. Então, dentro daquela ideia do nacionalismo do Getúlio Vargas, desenvolver a indústria brasileira, tentou se aproveitar dessa posição de neutralidade. Lembrou que a gente já falou disso em aulas passadas. Boa! Se não lembra, pesquisa lá de volta, ok? Continuando, agora nós temos a nossa atividade da Semana do Conhecimento. O que você terá de fazer, criança? Qual será o seu trabalho? Olha aí, a partir então desses conhecimentos que você já tem de Segunda Guerra Mundial e de tudo que você vai pesquisar, o que mais te chama atenção? Pesquise o que mais te chama atenção sobre Segunda Guerra Mundial quando tem esse tema. E, a partir disso, você vai participar, então, de um debate com a sua turma, com a mediação do seu professor. Então você, junto com o seu professor, ele vai marcar um momento para vocês fazerem um debate sobre conhecimentos de Segunda Guerra Mundial. Pesquise os assuntos que mais te trazem curiosidade, aquilo que você tem interesse em saber mais, aquilo que você gosta de contar para os seus amigos sobre Segunda Guerra Mundial. Foca nisso, o que você mais quer aprender. Porque, então, assim, a Segunda Guerra Mundial é um dos eventos mais dramáticos da história humana. Você tem como temas de filmes, séries, jogos, livros. São temas infinitos de Segunda Guerra Mundial. Você pode pesquisar da maneira que você quiser. Pode ser em livros, filmes, documentários, séries, revistas, sites, onde você encontrar o material para aquele assunto que te interessa. O seu professor vai marcar com a sua turma o momento dessa conversa, dessa troca de conhecimentos, desse debate. E isso vai ser por meio do Google Meet, que você já está acostumado a encontrar o seu professor por lá. E como que você vai mostrar o resultado? Você pesquisando, você trabalhando. Como você vai fazer isso? Divulga as fotos do seu trabalho através das redes sociais. Não esquece! Hashtag Semana do Conhecimento, hashtag Aula Paraná História, hashtag Aula Paraná. Vai nas redes sociais, publica com essas hashtags, marca a gente lá bonitinho, pode me marcar que a gente vai divulgar o seu trabalho. Ou ainda envia para esse endereço de e-mail colocado, divulga o seu trabalho. Legal? Vai fazendo isso com a orientação do seu professor para vocês depois debaterem todos juntos. Você hoje relembrou Brasil na Segunda Guerra Mundial. Você hoje conheceu o Museu do Expedicionário e você hoje foi orientado a participar da Semana do Conhecimento. Bota a mão na massa. E eu volto para a gente continuar conversando na próxima aula e te orientar de novo sobre isso. Tchau, povo!